Olá, muito boa tarde. Mais uma vez eu aqui, Juliana Fratini. Hoje, neste momento, pelo menos, né, sem a Dani e sem a Daisy, porque eu estou com um convidado super especial. Então, eu vou iniciar com ele aqui. Vocês vão entender como é que essa conversa ela vai se dar, que é de uma maneira muito mais assim descontraída e amigável, porque é um programa especial que a gente vai juntar depois com outros depoimentos para finalizar o ano. Então, estou muito feliz que ele esteja aqui. Ele me falou que ele quase não tem ido mais a programas, que ele está mais numa fase assim de curtir a vida. Mas, apesar dessa coisa de curtir a vida, ele trabalha muito. Eu acho que isso é conversa dele, até porque, se eu não me engano, ele é capricorniano. O capricorniano está sempre trabalhando, né? Acertei ou não, Chico Graziano? Acertou. Não, você sabia que o capricorniano trabalha muito? Eu trabalho muito, eu adoro trabalhar. O tempo inteiro, né, Chico? Mas é o seguinte, eu me aposentei, eu vivo em férias e trabalho muito. Dá para entender? Quer dizer, eu só faço aquilo que eu gosto. Amém, Não, né? não tenho chefe, não tenho compromissos, a não ser, obviamente, vou dar palestras, tenho minhas aulas para dar, tenho meus compromissos, mas... Não surgiu assim, não brotou da terra, embora você seja o homem da terra, e é sobre a terra que eu quero falar com você. Ah, que bom, vamos falar sobre a terra. Aí eu gostei mais ainda. Gostou, Vamos falar do campo. Vamos falar do quanto o campo é importante para a cidade, né? Pois é. E quanto o campo está esquecido, né? Talvez até menosprezado ou mal entendido, né? Tem muita conversa fiada sobre o agro que rola na cidade e que nós que somos do campo, eu sou engenheiro agrônomo. Então vou começar por aí. Eu sou nascido numa fazenda em Araras, no interior de São Paulo. Fui estudar agronomia em Piracicaba, fiz mestrado em Piracicaba e comecei a dar aulas em Jabuticabal, na Unesp, lá em Jabuticabal, onde durante 16 anos eu fui professor universitário, fiz mestrado, fiz doutorado. Fiz doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Eu sempre gostei de administração, então eu sou um agrônomo com doutorado em administração. Numa escola conceituada, né? Mas eu estou escrevendo agora um livro que é sobre a minha história, né? E em algum momento, de coisas que eu já estava começando naquela época, eu fui convidado pelo Fernando Henrique Cardoso para chefiar o escritório dele aqui em São Paulo quando fundou-se o PSDB. Isso foi em 1988. Eu fazia doutorado, eu tinha trabalhado no governo do Montoro, e eu tinha conhecido o Fernando Henrique por algumas circunstâncias, tinha alguns amigos, ele é mais velho do que eu, óbvio. E ele me convidou para chefiar o escritório dele. Eu saí da universidade, eu deixei a Unesp. Aí meus amigos lá falaram, cara, você tá louco, você vai largar um emprego seguro, né? Era efetivo do Estado, professor universitário da Unesp, para carregar mala de senador. Aí depois de 2 anos eu voltei para lá, o senador tinha virado presidente da República, entendeu? 6 anos depois. E aí eu fui, imagine, você vê um cara nascido numa fazenda, agrônomo, etc. E eu virei chefe de gabinete do presidente da República. Realmente, com 30 e poucos anos. Então eu tive uma vida muito especial, se você falou em especial no início. De boa-aventurança, né? De boa-aventurança, eu fui um agraciado por Deus e que fiz muito mais do que eu podia imaginar. Porque mesmo se eu fosse um agrônomo, eu sou produtor rural também, papai, vovô, sou de família de produtores rurais, né? Aí eu acabei fazendo vida política própria, porque fui deputado federal, ocupei vários cargos públicos, que me tornaram, enfim, um pouco conhecido pelas coisas que eu fiz. Mas durante todo esse tempo eu nunca parei de dar aulas e nunca parei de escrever. Então veja só, eu tenho 12 livros publicados, esse aqui é o mais famoso deles, o Agricultura, Fatos e Mitos. Deixa eu mostrar aqui, né? Inclusive eu tenho esse livro, viu, gente? E assim, como de costume aqui no canal, o Chico trouxe esse livro aqui para assinar para aquele que fizer o comentário mais interessante aqui dessa live. Então, vocês se sintam à vontade
para fazer uma reflexão a partir do que o Chico estiver expondo, né? Essa conversa vai ser mais longa aí por um pouco, mas vamos ver quem será o agraciado ou agraciada, hein, Chico? Você já vai deixar o autógrafo? Vou deixar. Tá. Mas eu dizia que meu primeiro livro é de 1982. 82, 92, 2002, 2012, faz 41 anos. Olha que eu já tenho bastante idade, né? E o meu primeiro livro foi publicado na época pela editora Brasiliense, que era muito conceituada. Se chama Questão Agrária e Ecologia, em 1982. Então, modéstia à parte, eu fui um pioneiro aqui no nosso país em tentar juntar as duas coisas, o agrário com a ecologia. E depois, a vida toda eu trabalhei nessa intersecção, né? Combato muito essa ideia do ruralismo versus ambientalista. Né? Então, me pergunto sempre, então como é que você se define? Eu falo, eu sou um agroambientalista. Eu defendo o rural e defendo o meio ambiente ao mesmo tempo. Não precisa ter oposição. Então, essa ideia de trabalhar com a síntese e não com o antagonismo marcou a minha vida, entendeu? Política, inclusive. É a razão pela qual eu andei me afastando da política, primeiro porque me encheu um pouco o saco, eu também fui ficando velho, fui nascendo netos, etc. Você tem quantos netos, Eu Chico? tenho 4 netos. 4 netos? 4 netos. Quantos anos tem o que tem mais idade ou menos idade? O Luca tem 11 já, depois Alice 10, o outro pequenininho tem 3 e agora nasceu o netinho, está com 3 meses. Ah, que bom. São 2 casamentos. Eu tenho um casamento. Eu me formei e casei em Piracicaba. Com 22 anos eu estava casado. Naquela época era assim, né? Como é que pode alguém com 22 anos casado? Casou e já nasceu um filho. 3 filhos eu tive em 5 anos. Mas então, por isso você precisava trabalhar também, né, Chico Graziano? Bastante E depois eu me separei, porque vim para São Paulo, a vida minha com a minha esposa, na época, mãe dos meninos, se distanciou naturalmente, não tivemos nenhuma crise de problemas assim desse tipo, que hoje em dia acomete muitas famílias, houve uma separação e tal. E aí eu me casei de novo e tenho 2 filhas do segundo casamento. Aí eu tenho uma menina mais nova, a Mariana, que faz medicina lá em São José do Rio Preto, ela está com 22 anos. É minha caçula, né? Meus filhos já são tudo velhos, só daqui a pouco alguns vão fazer 50 anos. Mas eu estava dizendo, aí eu fui me cansando, porque também a vida é dos mais jovens, né? Mas particularmente porque no mundo da política, progressivamente o nosso país, ele foi sendo acometido por uma polarização, né? Cada vez mais crescente. E eu que sempre trabalhei com a síntese dos pensamentos, pelo menos na área minha, de agronomia, de ecologia, de biologia, comecei a ficar invocado com isso, então eu me afastei dessa parte, vou dizer, mais política, né? Você acha que os debates deterioraram muito nos últimos anos? Os debates, os artigos, os pensamentos. Eu estava sentado aqui, antes de você chegar, estava vendo ali, aqui tem uma Barça, Enciclopédia Barça. Tem. E é verdadeira. Lá na fazenda, a gente lia a Barça, obviamente, eu estou falando de 50, 60 anos atrás, né? Então, a gente lia muito mais e era, obrigatoriamente, a leitura te faz fixar mais, né? Do que as leituras que se fazem hoje, que são mais distrativas, na minha opinião. Então, eu percebo sim, infelizmente. Então eu invisto nisso, eu escrevo cada vez mais, né? Publico, gosto. Esse livro, Chico, peraí, quase que eu estou um pouco esse cansado livro já. Aqui, ó, ele está na 2ª edição atualizada. Ele é mais gordinho que o meu. Sim, ele o meu foi é a atualizado, primeira edição, né? Então, escreveu mais, inclusive, né? Porque saiu Colocou o Censo mais Agropecuário, foi né? publicado os dados do Censo Agropecuário, deu para atualizar alguns dados sobre agricultura familiar no Brasil. Enfim, nós demos o Décio e a Maria Tereza, que são coautores, são meus colegas agrônomos, são pesquisadores da Embrapa, né?
E falou, vamos fazer aqui um capítulo de atualização. Aí eu preciso te dar um então atualizado um dia, talvez. Olha, mas ele é esgotado. Eu queria saber o seguinte, olha só, você puxou por ali, saiu o censo da agricultura familiar. Isso eu acho que as pessoas têm muita dúvida. Qual que é a diferença do agronegócio ou do grande empreendimento agro com a agricultura familiar? Não, E existe um choque entre esses dois meios de produção? Não, óbvio que não. Não, o choque é fabricado. É fabricado. Não, o choque é fabricado. Não, é claro que existe diferença entre o grande agronegócio e o familiar. O familiar tal como é classificado no Brasil. Porque se você vai lá para Luiz Eduardo Magalhães, ou vai para Sorriso, no Mato Grosso, Luiz Eduardo é o oeste da Bahia. São grandes. Você vai lá para Uruçuí, no Piauí, são locais que eu conheço, porque eu trabalho, dou aulas nesses lugares. Então você tem uma fazenda com 10 mil hectares que é familiar, é tocada pelo marido, pela esposa, 2 filhos e com funcionários contratados na época de safra, etc. Como é a agricultura norte-americana? A estatística da agricultura norte-americana dá à produção familiar aproximadamente 97% da agricultura norte-americana é familiar. O que não é familiar? O que não é familiar é o que é PJ. Então, o que é o pequeno produtor? Aqui no Brasil se convencionou chamar, e depois a lei estabeleceu isso, isso veio da época do governo de Fernando Henrique. Se criou um programa de agricultura familiar e se estabeleceu que para ser familiar tinha que ter até 4 módulos de terra. Módulos é um conceito dado pelo INCRA, né, que é como se fosse um tamanho médio de uma agricultura, de um município. Então, lá em Araras, o módulo rural é de 18 hectares. 18 vezes 4 dá o tamanho máximo. Passou daquilo, ele não pode mais ser chamado familiar. A ideia inicial era, para esses pequenos agricultores, você reservar uma fatia do crédito rural. Porque dizia-se, o crédito rural é tomado pelos maiores. O que naturalmente acontece mesmo. Os maiores têm mais poder de chegar lá no gerente do banco e demandar recursos. Então se criou um programa de agricultura familiar, eu estava lá no governo, ao lado do Fernando Henrique, neste momento, para direcionar uma fatia do crédito. E aí o agricultor familiar, ele acabou sendo, com o tempo, e depois mudou o governo, etc., o conceito acabou sendo levado para o mundo da política e começou-se a considerar o familiar como sendo o coitado assentado da reforma agrária. Então se criou um outro ministério para criar da agricultura familiar e da reforma agrária, e o ministério tradicional, vamos dizer, ficou para a agricultura. E aí como é que chamou isso? Então é o agronegócio. Bom, tecnicamente, Ju, o que quer dizer agronegócio? Significa os negócios ligados ao campo. Então, quem é que não participa do agronegócio? Quem produz para autoconsumo. Quem produz para autoconsumo não faz negócios. Então, ele está fora do agronegócio. Agora, você pega assim, um pequeno agricultor, tem 20 hectares de soja, é filiado à cooperativa lá de Campo Mourão, no Paraná. São várias cooperativas, ou da cooperativa de Rio Verde, Goiás. Então, ele é um pequeno produtor, mas ele produz soja. Ele vende a soja para a cooperativa. Ele está ou não no agronegócio? Óbvio que ele está. Mas ele é pequeno. E ele é igual o outro pequeno que produz frangos, não sei aonde. Então veja que tamanho não define gestão. Então, tecnicamente, você pode chamar de familiar aquilo que é conduzido diretamente pelo produtor responsável. Não é uma pessoa jurídica, né? Não tem influências. Se fosse no mundo corporativo, né? Você pega a Cargill é uma empresa familiar norte-americana. É a maior do mundo na área de alimentos, porque ela não tem ações negociadas na bolsa. O capital é fechado. Então, o conceito de familiar depende da gestão e não do tamanho. Mas no agro... Então, isso conceitualmente, né? Mas, por exemplo, para determinação de políticas públicas, isso faz toda a diferença. No Brasil, contas, sim. No Brasil, nós temos a jabuticaba como única fruta
né, que só tem no Brasil, e nós temos o conceito da agricultura familiar, que só tem no Brasil. Não tem nenhum outro país do mundo, na Europa, em lugar nenhum do mundo, existe essa categoria. Qual é a categoria que existe? É pequeno e médio produtor. Então você define, você é pequeno produtor. Se você faz negócios assim, assado, tudo bem, tem que ter uma diferença, tem que ter políticas para os pequenos produtores. Agora, quando você separa de familiar, por exemplo, os produtores de flores da Alhambra, aqui no interior do estado de São Paulo, não são familiares. Eles não podem ser, não podem ser categorizados como familiares. Por quê? Porque eles contratam muitos empregados. E aí, se você é familiar, você pode, no máximo, contratar 2 empregados, X empregados, a norma. Então, você vê, é um conceito meio estranho, né? Mas, enfim. Então, aí se criou esse problema que o agronegócio é de um lado e o agricultura familiar é do outro. E eu, como sou um médio produtor, porque eu sou produtor rural, eu sou um médio produtor, eu falo, mais uma vez eu fiquei no meio, né? E o que você produz, Chico? Nós criamos bezerros, nós temos vacas, minha filha que é agrônoma, que cuida da minha fazendinha, nós temos 350 hectares no estado de Goiás e cria bezerro, são vacas, cria bezerro e as pessoas compram os bezerros e vão engordar. E ela está agora trabalhando com alta tecnologia, com genética. Eu agora só vou lá e passeio. E as pessoas estão comendo mais picanha ou não? Está vendendo mais boi para comer picanha ou não? No mundo todo, notoriamente. A carne bovina, no mundo todo, todas as carnes, em todas as regiões do mundo, a avícola, a carne bovina, a carne suína, está aumentando muito, e mais recentemente, de uns 10 anos para cá, a carne de peixe, né? Peixe criado em cativeiro, a começar da tilápia, né? Sim. Então, as carnes em geral crescem muito. Mas a demanda no Brasil, como era a ideia que foi proposta de política pública do governo atual? Cresceu muito? Isso não era ideia de política pública, isso era conversa para ganhar eleição. Mas cresceu ou não cresceu? Vendeu mais lá na fazenda ou não? Ou vocês exportaram mais? Vocês exportaram mais? Quer dizer, vocês vendem internamente, né, os bezerros ou não? Ou vocês internamente. Internamente. A carne bovina, hoje em dia, perto de 35% vai exportado e 65% no mercado interno, né? Na média anual. Então, o Brasil exporta bastante carne, está exportando cada vez mais. No mercado interno, nós tivemos um problema de um preço muito grande por causa da pandemia. O preço da carne bovina foi lá em cima e o mercado consumidor passou a consumir mais frango e mais carne suína. A carne suína que cresceu mais. Estou falando de 2, 3 anos atrás. Agora, o preço recuou fortemente de novo, que depende de... Comer carne não depende de propaganda, depende de recursos, porque carne custa caro. Especialmente a carne bovina, né? Por que custa caro a carne bovina? Porque um boi ou uma vaca, para ser abatida, demora 3 anos. Um suíno, 2 meses. E um frango, 50 dias. Então, a carne de frango é muito mais barata, é muito mais rápido você produzir. O suíno já é um ciclo um pouco mais longo e a carne bovina é muito mais longa. Por isso que quando você vai para a Europa, vai comer um bife lá na Itália, vai lá na Inglaterra comer um bife, carésimo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa, que me ocorreu agora. Eu vi que você estava pensando em alguma coisa enquanto eu falava. Você deve achar uma loucura esse tipo de comida, carne de planta. Você não deve achar isso muito estranho? Carne de planta, mas não existe. Então, o que você está falando? Você está falando do quê? Então, eu estou falando de um produto. Você sabe que existe. Não, carne de planta não existe. Existe. Não, existe uma falsificação de carne. Então, eu queria saber o que você acha disso. Perguntando para um produtor. Escândalo total. Então, porque tem um gosto. É um alimento muito artificializado, entendeu? É a mesma coisa que você comparar margarina com manteiga. Há alguns anos atrás, a grande campanha de marketing, que é o case de marketing em alimentos, foi os norte-americanos venderem a ideia que a margarina era melhor para a saúde do que a manteiga, porque a manteiga tinha colesterol e fazia mal para a saúde. E todo mundo foi comprar margarina.
A margarina tem uma média de 11 componentes químicos para dar estabilidade naquela mistura, que é feita a partir de óleo de milho. A manteiga se tira do leite da vaca direto. Faz uns 10 mil anos que existe manteiga no mundo. Você bate a nata do leite e vira manteiga. Então como é que alguma coisa pode ser melhor do que manteiga se ela é fabricada com 12, 13, 15 produtos artificiais? Essa tal dessa carne que não é carne é a mesma coisa. Você mistura um pouco de beterraba amassada com não sei o que amassado, bota o produto, bota estabilizante, bota isso, bota o negócio do ser. Vai ler a fórmula. Aliás, a fórmula em geral ninguém conhece. Então, é um jeito de você conquistar um público que não gosta de comer carne por conta do animal, porque tem dó do animal, que o animal vai ser abatido. Então, existem consumidores que não são muito simpáticos à ideia de comer carne e se tornaram até vegetarianos. Em geral, vegetariano de carne vermelha. Pode matar peixe, pode matar pato, pode matar galinha, que ele come. Mas matar vaca e boi ele não gosta. Tá bom. É a preferência dele, o problema é dele. Aí, para tentar pegar esse consumidor, você inventou a carne. Você tem no McDonald's, pegou... Tem McDonald's de carne de planta? Se não tem, eu errei o nome porque eu não vou no McDonald's, da rede, mas tem vários. O que eu te digo? Não, mas eu já vi no mercado, é por isso que eu estou perguntando. Mas o que eu te digo? Eu não sei. Todas as previsões, todas as estimativas sobre esse mercado desses produtos não se confirmaram nos Estados Unidos. Mas a sua referência é o mercado americano? Obviamente o europeu também, mas os americanos medem melhor as coisas, né? Então nós temos trabalhos já publicados, né? Que mostram como que a expectativa de quem lançou tais produtos, variados produtos, né? Sintéticos, vamos dizer assim, carne de laboratório, etc. Milhões foram investidos nisso. Deu aquele fogo, né? Deu aquela onda, nossa, e aí o produtor de boi ficou nervoso, será que vai... Foi, mexeu. Por quê? Porque o sabor é diferente. Para dar o sabor da carne, você tem que encher de gordura, você tem que encher disso, daquilo, bota aromatizante. Então, veja... Mas também, eu estou lembrando aqui de uma situação... Eu não sou natureba, não, mas obviamente que pelo raciocínio lógico, quanto mais próximo do natural, melhor para a saúde. Mais saudável. Então, mas olha só, eu estou pensando aqui. Nesse final de semana eu comprei 2 pacotes de espetinho de carne, de uma marca super legal. Não vou falar o nome da marca, tá? Mas quando chegou o espetinho, que eu fui fazer o espetinho, claramente aquilo não era carne, mas ela parecia processada, ela não tinha textura, não tinha. O que é isso? O que essa indústria está fazendo para vender esse tipo de produto para o consumidor? Bom, porque eu senti que caiu a qualidade, entendeu? Não é o mesmo espetinho que você comprava, por exemplo, numa loja, sei lá, específica, ou eu acho que essa empresa tinha até loja de espetinho. Agora você comprou no mercado, parecia quase um nuggets de carne em quadradinho. O nuggets ou os embutidos... parece um embutido de carne. Eles são feitos o quê? Normalmente são carnes lavadas, desintegradas e depois processadas e prensadas. Isso. Tá certo? Isso. Então, você tem muito produto hoje que é reaproveitamento de carne, inclusive o cani, aquela coisa que todo mundo pensa que é caranguejo, etc., que obviamente não é. O que é? É colorido, é carne de peixe colorida. É qualquer peixe ali. Qualquer peixe, normalmente tilápia mesmo, ou peixes frigoríficos. A lavagem sai, aquilo é lavado, desintegrado, depois reconstituído, prensa, para virar de novo. Então você tem os nuggets. Tá. Nesse caso, pode ser, provavelmente, minha hipótese, são amaciantes que você põe na carne. E esses amaciantes destroem as proteínas da carne. E amolece. E a fibra, né? Destrói a fibra. Exatamente. E amolece. E amolece, mas também o gosto fica... molinho. Antigamente, sabe como é que fazia antigamente isso? Quando fazia churrasco na fazenda, tinha casamento, etc. Sabe o que fazia para amolecer a carne? Pegava mamão
leite de mamão, picava mamão, jogava no balde, deixava um dia para o outro, aquilo ali amaciava a carne. Então são amaciantes. E desses casos não se faz mais isso, né? São produtos químicos que destroem as fibras e aí você come o que é mais macio. E é artificial também, né? Você perde o gosto de fazer. Da comida comida raiz mesmo, tem outro sabor, né? Não é muito que o mercado, depois de finalizado o prato, tem oferecido. Por exemplo, é muito mais prazeroso, no meu entendimento, e mais saudável, você ir numa feira, ir num hortifruti, do que você comprar aquilo pronto, né? Muitas vezes, porque eu noto diferença na qualidade. Não, claro do produto. que é. A goiabada é diferente, tudo é diferente. Noto muita diferença. Só que nós estamos no século XXI, né? Não é todo mundo que vai na feira, não é todo mundo que tem tempo para ir na feira. Mas vai ficar se alimentando de carne processada? Uai, mas é melhor comer carne processada do que passar fome. Ah, não, sem dúvida. Então, as periferias do mundo todo, as pessoas das famílias de menor nível de renda, elas se alimentam, elas têm que fazer... Por que tem fast food? Porque as pessoas não têm tempo. O fast food não é melhor do que uma comida. Aí é que tá. Porque eu acho que é mais barato essa comida in natura, que é mais saudável, essa comida, do que a que já vem muitas vezes pronta, processada. Não, é mais barato, mas é mais difícil. Por exemplo, ninguém cozinha... sabe qual é uma coisa mais trabalhoso, sim. Deixa eu falar um número interessante. Se você comparar hoje com 50 anos atrás, o Brasil hoje come menos feijão do que se comia 50 anos atrás. Acho que interessante. Por que caiu o consumo per capita? Porque a população aumentou. Por que caiu o consumo per capita? No fundo, a safra hoje de feijão é mais ou menos parecida. Como a população aumentou muito, o consumo per capita caiu. Por quê? Porque o feijão você tem que cozinhar. Quem sabe fazer feijão, né? Quem sabe fazer feijão? Tem panela de pressão em casa? Alguém faz feijão? Eu faço. Entendeu? Eu gosto de comida. Eu faço também, mas é o que? É trabalhoso. E de primeiro, como é que você fazia? Por que todo mundo comia feijão? Você botava no fogão a lenha e deixava lá. Quando você voltava, estava cozido. Né? Então, nós temos que entender que a sociedade urbana e industrial, ela exige uma nova forma de você oferecer alimentos. Então, eu não tenho nada contra, eu acho super bacana, né, o processamento de alimentos, etc. Agora, os alimentos superprocessados e principalmente os alimentos falsificados, que não são alimentos naturais, aí já passou do ponto, né? Aí as empresas já oferecem, eu chamo de gororoba, né? Pô, mas vai comer essa gororoba? Eu pego meus netos ou meus filhos, agora estão tudo adultos, né? Mas eu nunca dei gororoba para eles. Gororoba eu chamo esses negócios que você rasga um saquinho assim e come aquela porcaria que você não tem a menor ideia do que é aquilo lá. Né? Cheia de produtos químicos que engordaram as pessoas, estão muito obesas em função desses alimentos que são facilmente absorvidos, né? Enfim. Ô, Chico. Agora, eu não acho que nós vamos voltar ao tempo que todo mundo vai comer a tua alfacinha. Então... Porque tem gente que pensa assim. No movimento que trabalha com alimentação no Brasil, em outras partes do mundo também, defendem, né? O slow food, nós temos que mudar tudo. Tem gente que defende acabar com as empresas do setor alimentar. Todo mundo tem que comer alimento natural, todo mundo tem que comer alimento orgânico. Boa. Não, isso é impossível. Para você vai, minha querida, mas vai lá. Não, para uma população, um país continental, é impossível. Me diz uma coisa, o que é do que você tem visto de mais interessante na produção de alimentos, de modo geral? Você falou que tem acompanhado muito o desenvolvimento tecnológico, agroambiental e tudo mais. O que você vê de produção que você fala assim, puxa, isso é legal, isso é muito interessante, isso, não sei, me impactou. Na produção? Na produção, ou na cadeia de alimentos. Olha, nossa, eu ficaria aqui, se o programa é especial, eu iria até acabar o ano falando para você, porque eu sou fascinado por esse mundo. Mas você pega a piscicultura, é fantástico. O que o Brasil... Veja, até pouco tempo atrás, Ju, quem comia camarão no Brasil? Só rico. Camarão é muito caro.
mas hoje não, hoje todo mundo come camarão. Por quê? Porque é o camarão criado em cativeiro. Então, quem conhece uma fazenda de camarão que tem lá no Rio Grande do Norte, assim... Tem fazenda de camarão. São fazendas de camarão. Uhum. O Brasil é um grande produtor mundial de camarão. Um dos maiores produtores mundiais de camarão é Panamá e o Vietnã, por exemplo. São grandes produtores mundiais de camarão. O Brasil produz, sei lá, 10% do que eles produzem. Nós poderíamos, portanto, produzir muito mais. Mas são fazendas de camarão. Nossa, que fantástico. Mas o camarão não é gostoso como aquele camarão do mar. Não é, meu filho, mas em compensação, você consegue comer. É o camarão que que chama cinza. Chama cinza. O camarão cinza é o criado em fazendas. São criatórios de camarão, né? E é muito fascinante. Assim como você vê, qual peixe que você vai hoje comer? Você come, eu quero um PF de peixe. Qual é o peixe? É filé de tilápia. De primeiro a gente comia aqueles peixes cheios de espinha, né? Bem ruim de gosto, e não sabe. Hoje não, hoje todo mundo come tilápia. Nossa, que incrível! Você sabe que está aumentando fortemente no mundo todo a quantidade de soja demandada pelo mercado para virar ração para peixes. A piscicultura mundial, ou a aquicultura, que não é só peixe, né? Camarão, ostras, etc., todo tipo de cultura de água, aquicultura, ela cresce muito no mundo todo, e no Brasil também. O Brasil está exportando filé de tilápia para os Estados Unidos. Não é incrível isso? Filé de tilápia. Quando eu era moleque, a gente ia no açude do tanque, chamava, ia pescar lambari, e quando pegava umas tilápias, pegava e jogava fora, cheio de espinho. Não, hoje a tilápia é o peixe mais gostoso, não tem nenhum espinho. Né? Então, como é que você chegou a isso, hein? Quanta tecnologia. Ceviche de tilápia, tem coisa melhor que isso. Até os peruanos estão incorporando a tilápia no ceviche. Exato. Né? Hoje você consome mais ceviche. Eu acho que o peixe que mais usado para ceviche, quando você vê nas receitas, é de tilápia. Não, e sashimi também, né? E peixe branco. E o sashimi, peixe branco. Antes você vai comer um peixe branco, sashimi de namorado. Você deixa o couro lá para comer de caro que era. Hoje em dia está tudo ficando barato por conta disso. Mas eu ia dizendo, quanto investimento em tecnologia foi necessário para chegar lá? Né? Essas variedades de peixe, os métodos de produção, o nível de produtividade, né? É muito. Se você for conhecer uma fazenda de peixe, você não acredita o que tem de laboratório, o que tem de controle de qualidade, o que tem de computador, tudo com botão para você qualidade de água, porque senão não dá certo. Então, eu sou fascinado. Chico, pode visitar esses lugares? Pode. A pessoa comum assim, eu queria conhecer, ela pode conhecer? Eu outro dia estava trabalhando com um grupo, que eu faço minhas consultorias, não muitas mais, que eu também estou parando de fazer isso, mas uma ideia era ligar, porque existe um problema de imagem do turma da cidade sobre o agro. Muitas vezes uma imagem negativa. Vocês estão envenenando todo mundo, negócio de agrotóxico, uma besteirada que inventam por aí. Aí eu falei, olha, a melhor forma de você modificar a idade é convida para ir conhecer. Então, convida a gente que eu quero então ir. Existe muita gente, muito programa. Poderia apresentar aqui? Existe muito programas de grupos de agricultores que estão, por exemplo, lá em Sorriso, no Mato Grosso, existe o Clube Amigos da Terra de Sorriso. Eu sou embaixador do Clube Amigos da Terra de Sorriso. E eles organizam excursões lá da região. Eu falei, por que a gente não leva uma turma de São Paulo, hein? Já pensou? Não sei se vai de avião, vai de ônibus, porque Sorriso é longe. Vai lá, passa uma semana, né? Conhecendo, não precisa nem uma semana, volta com outra ideia. Bota num trator e vai pulverizar defensivos numa lavoura. Vai ver se sai todo mundo morto, não sei o quê. O critério de qualidade do agro tecnológico é muito maior do que você imagina. Mas a impressão que eu tenho é que existe ainda na cabeça de muita gente uma visão que ainda nós fazemos agricultura muito atrasada, com esse trabalho escravo, né? Tem muita coisa assim, porque que é uma mistura de política com a agricultura. São casos que às vezes fogem do padrão e que eles acabam chamando muito mais atenção e tendo muito mais atenção politicamente falando, socialmente falando,
até devido ao histórico ruralista do país, né? Exato. E escravocrata. Escravocrata, exatamente. É claro. É E latifundiário. também, exato. A nossa exato. marca histórica é muito negativa. Muito negativa. Mas hoje o agro... Vai pegar minha filha, ela 31 anos, ela toca a fazenda hoje. Vai ver o que ela faz na fazenda. Em termos de proteção ambiental. Entendeu? É um exemplo. É outra agricultura. Em 30 anos o Brasil mudou completamente essa chave. Então, outra coisa que eu ia falar são frutas. Você pega o avanço da fruticultura. Olha, eu lembro quando o papai chegava na fazenda, eu não sei como que acontecia isso, mas ele chegava lá com umas caixas de uva Itália. Era assim que chamava, uva Itália, aquela uva verde. E era alguém que trazia do Porto de Santos, ou aqui não sei de onde, de São Paulo. Porque uva Itália vinha da Itália, era importada. Hoje, todo mundo come as uvas mais maravilhosas que existem, sem sementes, dulcíssimas, né? Negra, pode falar preta, uva, não sei que esse negócio aqui, não pode falar uva preta, Aqui sei lá, pode cacete, essa merda que a gente não pode falar umas coisas. Aqui então, pode. uvas de todo tipo, doce com semente, sem semente, e são produzidas no Brasil, e são produzidas aqui em Jales, por exemplo, no oeste do estado de São Paulo, ou lá no Vale do São Francisco, na Bahia, ou em Pernambuco. Você fala, cara, como é que isso daí foi possível? Né? Então, quanto investimento em tecnologia teve que ser feito, maturado, levado ao campo, para o Brasil hoje produzir frutas que são deliciosas. Para não falar da atemoia. Você gosta de comer atemoia? Eu não sei o que é. Você não sabe o que é atemoia? Não A atemoia sei. é uma fruta, é um híbrido entre a fruta do conde. Sabe aquela que tem... A pinha. A pinha é a fruta do conde, Você cruzou a pinha com uma fruta dos Andes e deu a atemoia. Tá, aí você encontra a atemoia. O dia que você botar uma atemoia na boca, você chora de delícia. É a coisa mais deliciosa do mundo. Foi criada pelos brasileiros. Uma fruta desenvolvida pela pesquisa agronômica brasileira. E, no caso, introduzida aqui em São Paulo pela Secretaria da Agricultura. E com o meu orgulho na época que eu fui secretário de Estado da Agricultura. Foi uma coincidência, não fui eu que empurrei isso. Mas eu me lembro, quando foi lançada essa fruta, eu estava lá, e junto com a acerola também. Não existia acerola. Quando eu era moleque, não tinha acerola. Então você vai vendo, eu falei, piscicultura, aquicultura, fruticultura, né? São avanços extraordinários na produção tecnológica. E o frango? Frango caipira é gostoso, é verdade. Mas frango caipira, você come ele depois de cozinhar muito tempo na panela. Tem como comer frango caipira assado? Você nunca ouviu falar? Não, acho que não. Porque é duro que é o pau. Não. Porque é duro, o frango caipira anda. Ele é caipira, ele vai o dia inteiro andando, comendo minhoca, comendo besouro, comendo não sei o quê. Ele é musculoso. Ele é musculoso, exatamente, ele é super musculoso. Aí, obviamente, todo o processo de produção foi se alterando, né? E hoje você come frango, você tem a maciez da carne, etc. Então é muito bacana você falar sobre a evolução tecnológica da produção de alimentos. Vale para carnes, vale para frutas, né? Vale para cereais também, né? O Brasil, eu me lembro quando eu me formei, nós falávamos, nossa, como é que pode os Estados Unidos produzir tanto milho? Os Estados Unidos produziam uma base de 400 milhões de toneladas de milho. Vendiam milho para o mundo inteiro. E consumiam muito milho, né? Os mexicanos consomem muito milho também e nunca produziram muito. Este ano agora, de 2022, o Brasil exportou mais milho do que os Estados Unidos. Que? Como? O Brasil se tornou o maior exportador mundial. Em soja e em milho, ultrapassou os Estados Unidos e a produtividade, ou seja, o quanto você produz por área, por hectare, é maior que os norte-americanos. Nossa, no Brasil? No Brasil. Então, há que se fazer pela sociedade uma redescoberta do agro. Né? Agora, obviamente eu não vou falar que tudo está certo, a mesma parte de agrotóxicos. Mas claro que tem problema, tem cara que usa errado, claro que tem usa errado. Aliás, tem agricultor vagabundo, existe mesmo. Agricultor sem vergonha, existe, mas não é a regra. Aliás, tem jornalistas sem vergonha,
advogado sem vergonha, tem médico picareta, mas você não julga uma profissão por quem está fora da curva. Então, tem político que não é legal. Político, aliás, a maioria dos políticos não presta. E fala aqui um que já foi político, já foi deputado federal. Só isso, entendeu? Ô, Chico, peraí, Então, ó. Infelizmente, aqui, ó, a produção pediu, tem que acabar em 5 minutos. Nossa! Você viu? Olha como a gente. Você não falou que era meia hora? Pois é. Então, mas calma aí. A ceia de Natal do Chico Graziano, eu quero conhecer. Fala aí pra gente assim, ceia, isso, só do agro brasileiro, Faz. Ceia de Natal brasileira. Ô Ju, eu tenho 70 anos de idade. Não parece, mas eu tenho. Calabresa esconde a idade, hein? É o seguinte, toda a ceia de Natal dos Grazianos de Araras tem cabrito. Cabrito. Cabrito à caçarola. É um costume italiano que nunca... Eu virei gente comendo cabrito na ceia de Natal. Então, ceia de Natal minha tem cabrito. E depois, um monte de outras coisas. Mas tem um leitão assado, com certeza. Então, cabrito e leitão, com certeza. Peru, às vezes vai, às vezes não vai. É só se alguém da família levar. Porque nós fazemos bem... Não é bem dos antigamente. Mas tradição e cultura é bom a gente preservar, né? Claro. Então, lá na família a gente preserva. Minha mamãe é viva ainda, tem 93 anos, né? Então nós curtimos muito. Muita fruta, né? Não ter essa onda de jogar coisa fora, sabe? Cheio de... Ceia de Natal, infelizmente, o pessoal às vezes parece que exagera, faz tanta comida, come um pouquinho só. A gente dá uma regulada nisso daí. Tem que ter vinho. Vinho italiano? Não, pode ser vinho de qualquer... Não tem esse preconceito, não. E muita fruta. Então, nós sempre nos confraternizamos, nós somos em 6 irmãos. Aí tem bastante família, né, Chico? Junta só os irmãos e a mamãe. Acho que esse ano só seremos em 42. Nossa, que tá bom, família né? pequena. Tá bom, né? Tá ótimo. Que maravilha, Chico. Esse Olha, é o Natal. Gente, eu vou mostrar de novo para vocês aqui o livro que está na sua 2ª edição. Como eu disse aqui, olha, ele ganhou bastante página aqui. O Chico vai deixar um oi, um beijo aqui para o ganhador ou a ganhadora que fizer o comentário mais bacana a respeito da conversa aqui que a gente teve, né? No chat, conforme vocês forem colocando, tá bom? Chico, muito obrigada por você ter vindo. Que leve que foi e passou muito rápido, né? Só faltou falar uma coisa da ceia, que eu ia falar, você pegou meu livro. Ai, desculpa, pode. A nossa ceia tem um sentimento cristão também, sempre cultivado, sabe? Então, isso é algo que a gente mantém. Mamãe, obviamente, muito católica, outros nem tanto. Não são todos católicos, eu mesmo sou presbiteriano, mas enfim. Ceia de Natal tem um sentido. O sentido é o valor cristão. O valor de você amar as pessoas, você respeitar as pessoas, né, de você ter um sentimento... É o aniversário de Jesus, né? É o aniversário de Jesus. Não é só presente, né? Ceia de Natal não pode ser só presente. Claro. Enfim, falei tudo. Obrigada, Chico. Obrigada a você. Obrigada. Aqui, ó. Opa! Um abraço aqui, ó. Deu?